Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, tá? Índice dólar. Dia 25/8 e vamos pensar aqui em algumas possibilidades de leitura para amanhã, tá? Como a gente sempre começa aqui, né? Gráfico diário. E aí aqui a gente já consegue apontar, né, algumas coisas interessantes, né, pessoal? Tá? Você tem a média de 9, né? Também querendo, né, começar um rompimento, tá? A MM200. Esse rompimento ele precisa acontecer, né, tanto do preço quanto das médias, né, para que haja um bom desenvolvimento, né, de uma tendência, né, quando o preço está acima da 200 junto com as médias, né, essa tendência ela se desloca de maneira mais fácil. Um ponto interessante para hoje, né, é que o preço não veio abaixo de barras, tá? Até então, se você observar aqui, ó, a mínima estava aqui e ele veio acima de barras. Pequenos detalhes, né, que a gente pode tentar buscar dentro da movimentação do preço para tentar deixar a movimentação um pouco mais inteligível, né, pessoal? Quanto mais a gente conseguir extrair, né, de informações, melhor, tá? E aí a gente tem aqui a nossa máxima, né, de referência dessa movimentação, que é o que a gente precisa, né, para ter um rompimento, tá? Para dar ali o nosso alvo, né, do topo duplo ali de trás, tá? E aí a gente pode relembrar ali algumas características de um canal estreito, né, pessoal? Que é você não ter, né, grandes movimentações contrárias, tá? À sua posição, né? Então, você tem aqui uma boa barra de alta, uma de baixo, uma boa barra de alta, uma de baixo, uma boa barra de alta, uma de baixo, né? E essa movimentação vem se repetindo. E dentro da teoria, né, até 3 barras de baixa, né, de retomada da movimentação, você tem um canal estreito ainda, tá? Aqui a gente tem uma ainda barra de baixa, né? Aqui uma barra mais baixa, né? Então a gente pode considerar 2 barras, né? Por quê? Porque o preço veio abaixo de barras, tá? E a retomada. Então até então a gente ainda está no canal estreito, ainda assim a gente ainda pode enfrentar um pullback, né, um pouquinho maior, virar um canal amplo de alta, tá? Ainda há essa possibilidade no diário. Por enquanto, né, a gente teve mais um dia, né, de contração, né, pessoal? Mais um dia de retração da volatilidade, né? O dia anterior, ó, foi 1.400 pontos. O dia de hoje, né, teve cerca de 1.250 pontos, né? Então foi um dia ainda pouco mais estreito ainda, né, do que o dia anterior, tá? Acho que o dia anterior não chegou a 1.400 pontos não, né? Se eu não estou enganado, foi um pouco menos. É isso mesmo, cerca de 1.300 pontos, tá? E o preço precisa, né, fazer algumas movimentações aqui no diário para que haja manutenção, né? Do mesmo jeito que você pensa, né, em time frames menores, você pensa, né, claro, aqui em time frames maiores, né? Para que o preço continue essa movimentação de alta, você precisa que ele renove máxima, certo? Porque se ele falha aqui, o que, que vai acabar ficando mais provável, né, pessoal? Que ele venha renovar essa mínima aqui. E aí a estrutura de alta, né, começa a vir por água abaixo, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha ali nos 60 minutos, tá? Pra gente fazer uma análise mais próxima, né, da nossa realidade, certo? A gente tem ali aquele gap, né, que está aberto ali faz um tempo, eu preciso dar uma ajustadinha nele, tá? É que aqui é outro computador. Esse aqui não tá, né, com as marcações do outro, né? Tá? Só aparece as marcações quando a gente atualiza tudo ali, né? Atualiza ali o próprio Profit, tá? E ele tá ali com a atualização e esse aqui eu não quero manter ele tão atualizado. Temos aqui esse gap ainda, né, pessoal, aberto, tá? Ele tá ficando cada vez menor, né? Certo? Quase, né? Hoje faltou praticamente, né, quase nada ali para uma movimentação, tá? O que você vê aqui, né, de movimentação interessante, né, pessoal? O que a gente havia falado, né? A gente havia comentado, ó, um ponto aqui que você também deve ligar, né? Tá? Certo? Então, o que é isso daqui, pessoal? Né? Tá? Eu vou apagar algumas marcações, né? Que eu acredito que fique mais fácil
para vocês visualizarem também sem tantas linhas, tá? Depois eu faço essa daqui de novo. Essa marcação aqui ela é interessante, tá? Por quê? Porque o que você vê, né, aqui, quando o preço, né, você tem essa máxima, né, essa movimentação, você tem essa máxima, tá? Você tem essa outra máxima aqui, certo? Aqui, além de ser, né, uma wedge, né, ela também é um topo duplo, né, um topo duplo mais alto, tá? Mais um topo duplo, certo? E essa movimentação, né, como você consegue facilmente observar aqui, ela vem se estreitando, né, nessa região, tá? Mas, até então, né, o que você observa, né? Você tinha essa máxima aqui, né, de referência, certo? E aí o preço veio renovar máxima. Né? Quase fechou o gap ali, ficou faltando um pouquinho, né, mas não renovou. Você tinha aqui essa mínima de referência, né, que era do dia anterior, tá? E hoje você tem o quê? Uma mínima mais alta, tá? Levemente mais alta, mas, né, é mais alta, tá? O rompimento dessa movimentação, né, pessoal, levaria, né, a um movimento projetado, duas pernas de alta, tá? Aquela ideia da leitura de Wedges, né? Se você não viu o vídeo, volte lá, tá? E assista o vídeo de Wedges. Isso aqui, né, ele rompendo, essa movimentação aqui seria falha de Wedge, tá? Ele começando a vir abaixo de barras, tá? O preço começando a vir aqui abaixo de barras, né? Começa a fazer sentido, né, você pensar em duas pernas de baixo, tá? Isso não quer dizer que a movimentação vai ser completamente revertida, mas que você pode ter duas pernas de baixa, tá, de correção, tá, de toda essa movimentação. Se a gente tirar o zoom aqui, pessoal, né, a gente começa a perceber, né, que o preço, pensando em uma lateralidade, tá, pensando nessa movimentação aqui como lateralidade, a gente está um pouco alto. Né? A gente está aqui, se eu traçar aqui, por exemplo, né, um retângulo aqui, né, dessa movimentação, e um pouco aqui mais para próximo da mínima, tá? A gente está ali ainda, né, no terço superior, tá, dessa movimentação, beleza? Então, só pensando em ciclo de mercado, né, se a gente estiver aqui, né, se encontrando em uma lateralidade, aqui é a máxima, tá, dessas movimentações, tá? Assim como aqui, por enquanto, né, vem sendo a mínima, tá, dessa movimentação aqui, ó. Pensando numa lateralidade ampla, tá? No diário a gente está em tendência de alta, tá acima das médias, né? Tem espaço para subir mais, tá? E hoje, né, a falha do dia acabou sendo, né, aqui nesse topo duplo com o edge, com a região ali do gap, tá? Depois disso daqui, né, não tivemos boa movimentação do preço, tá? Vou voltar um pouquinho, para a gente ter um espaço para rabiscar. Aqui, pessoal, pensando já em possibilidades para amanhã, tá? O preço abrindo, por exemplo, aqui abaixo da 20, né? Ele até pode já apresentar, né, um teste já desse fundo, né? Depois outro fundo aqui, mas bem razoável é esse aqui, tá? E depois a gente tem que pensar, né, em níveis de FIBO, tá? Porque você não tem grandes retrações, né? A melhor retração é essa aqui, tá? Um bom ponto de inflexão, né? Esse aqui ele é pouco relevante, tá? Aqui para os 60 minutos, né? Acaba sendo ali só uma pequena movimentação, né, tá, do canal estreito. E pensando também, né, em ciclos de mercado, só que agora de maneira um pouco mais próxima, né, a gente teve aqui, né, o canal estreito, tá? Correção, tá, de duas barras, uma barra, duas barras, né, movimentação, tá? E aqui, né, com possibilidade, né, do preço vir a se tornar também, né, um canal amplo, tá? Levemente de alta, tá? Não tem ainda grande inclinação. Precisa, né, pessoal? Para a gente pensar numa movimentação de alta, né? Para a gente ver, né, na verdade, uma boa movimentação de alta, a gente agora precisa que o preço renove máximo, precisa que ele venha acima dessa movimentação aqui, né? Possivelmente, às vezes, um pullback, né? Para ele poder ir dar os nossos alvos ali, né? Que é aquele alvo lá do diário, né, pessoal? Que a gente já traçou várias outras vezes ali nos vídeos anteriores, tá? O preço abrindo num gap de alta, né? Claro, a gente vai ter, né, teste provavelmente tá dessa máxima, é o que a gente espera. O preço abre num gap de alta, provavelmente ele venha, né, testar essa máxima. Muitas vezes, pessoal, ele não vai vir de maneira imediata, né, como não veio aqui
Quando ele abre com gap de alta, às vezes muito afastado das médias, o que acontece? Acontece um retorno até as médias, né, para depois o preço ir, tá? Então, se atentem a isso, principalmente a primeira barra, né? Quando a primeira barra ela já fecha positiva, por exemplo, você está vendo ali no M5, né? E quando não é um gap muito extenso também, né, pessoal? Tá? Quando não abre, por exemplo, uma região de volume, tá? A gente já vai ver isso dali nos 5 minutos, tá? Quando ele já não abre em cima de um suporte ou em cima de uma resistência, tá? Então você tem que se atentar também a tudo isso, certo? Então o preço abrindo num gap de alta, tá? O que ele pode fazer? Por exemplo, se ele abre aqui, né, nessa região desse topo duplo aqui, ó, provavelmente você vai assistir um pullback, né? Só que é um pullback para levar a uma movimentação de alta, tá? Um gap de alta nos indica que há interesse comprador desde a abertura, certo? O que é a representação, né, pessoal, de um gap de alta? A representação de um gap de alta é que esse fechamento aqui, ó, veio fazer isso, tá? E essa movimentação aqui venceu o pullback, é como se essa barra aqui tivesse esticado até aqui, né? Na verdade, nessa barra esticado até o topo, né, da movimentação. Porque essa barra ela é uma barra de baixa, certo? E aí o que o preço veio fazendo? Ele corrigiu até as médias, né? Ativou um setup, né, que é um PC de compra, tá aqui, certo? Bem como também, né, teve duas pernas de correção, né? Então aqui você tem um M2B aqui no M60, porém não se desenvolveu tanto, né? Foi mais para a parte da tarde aqui essa movimentação e a gente está ainda numa movimentação mais estreita, né? Os compradores não estão tão animados quanto estavam nos momentos anteriores, né, pessoal? Tá? Então, por enquanto a gente está parado. Só que essa sobreposição de barras aqui, ó, que você está vendo, que aqui foi pura sobreposição de barras, né, pessoal? Cadê os gaps? Você não consegue ver gaps abertos, tá? Você vê que a movimentação, né, ela foi uma movimentação mais travada, certo? Você não vê nenhum gap, tá? Aqui no dia de hoje, né? Uma movimentação realmente bem travada. Quando a gente tem uma movimentação mais difícil, né, a gente tem que ficar tentando entender, né, ou pelo menos pensar, tá, que essa movimentação ela pode nos levar, tá, a uma distribuição. Que lateralidade, né, quando tem sobreposição de barras, esse certo equilíbrio, né, entre compradores e vendedores, né, quando um não está realmente dominando o mercado, como por exemplo nessa barra aqui, ó, né, aqui é domínio, né, dos comprados, certo? Aqui, os comprados levam o preço até aqui em cima, os vendidos trazem até aqui embaixo, os comprados levam até aqui em cima, os vendidos trazem até aqui embaixo, né? E aí a gente tem que tentar entender, né? O que toda essa movimentação lateral aqui, ó, pode nos dizer, tá? Por enquanto ele tem renovado máximas e não tem renovado mínimas, tá? Só que a gente tem uma wedge, né? E 80%, né, das tentativas de rompimento irão falhar. O que nos deixa um pouco mais pensativos, né, de que esse rompimento ele pode ocorrer é que o diário ainda está bem interessante, né? Mas só temos mais amanhã, né? Sexta-feira. E sexta-feira tem sido, ultimamente, dias bem interessantes, né? A gente teve umas sextas aí que o mercado resolveu andar aí de maneira fantástica, né? Tá? Então, preço abrindo no gap de baixa, né, pessoal? Ele pode, né, vir aqui a uma lateralidade, tá? As médias ficariam um pouco mais flats, né? Não tem ainda um bom direcionamento, né? Então o preço pode ainda lateralizar um pouco mais, tá? Por aqui. Tá mais fácil subir por enquanto, tá? E aí a gente teve essa wedge, né? E aí a gente teve até, né, uma pequena perna aqui, né? Pode ter mais uma perna aqui depois, né? Isso daqui lateralizar, tá? Pensando em níveis de Fibo, né? Que é essa movimentação aqui, ó, tá? Pensando em retração, né? O preço pode, né, vir aqui até o 38.2, até o 50, tá? Até então o diário está bem positivo, né? Como vocês viram lá, ele está acima de todas as médias estão ascendentes, tá? E, né, um gapzinho de alta, né, pode nos levar, tá, a testar de novo essa máxima, testar de novo esse topo de canal, né? E ele ir se estreitando, né? Também cada vez mais, né? Até ele ver, né, a possibilidade mais latente ali, né, do rompimento, tá? Então, atenção a isso, né? Caso abra no gap de baixa, né, ele pode vir os níveis, né, e MM50, tá? E depois, né, uma possibilidadezinha de lateralidade, tá?
Se lermos isso daqui como grande lateralidade, né, se o preço vier testar, por exemplo, essas máximas, essa região de volume aqui, tá? Esses topos, né, que está faltando aqui, ele vir testar, né? Tem que também tomar os devidos cuidados, tá, nessas regiões aqui, porque se a gente começa a ler isso daqui tudo, né, como uma grande lateralidade, né, aqui você tem que tomar cuidado para estar comprando, tá? Para não estar comprando, né, bem no topo da lateralidade, tá? E às vezes entrar uma pressão contrária, tá? Contra a sua posição, né? Afinal de contas, isso daqui, né? O preço chegando até aqui, né? Ele seria um topo duplo, né? Aqui do diário, tá? E topo duplo, né? A gente sabe que é uma figura onde há realização de lucro, né, pessoal? Mesmo que não haja, por exemplo, uma grande pressão vendedora, normalmente há realização de lucro. E é interessante, né? Porque você está falando, né, agora de um topo duplo de quem, pessoal? Do diário, né? Então a realização de lucro, né, ali nos 5 minutos, tá? Em time frames menores, né, pode representar algo um pouco mais agressivo, tá? Então tem que dobrar um pouco, né, redobrar um pouco a atenção, tá? Para uma movimentação dessas, né, caso o preço chegue no topo duplo, tá? Do diário, beleza? Então 5 minutos, né, o dia de hoje. Gap de alta, né, pessoal? Tá? Primeira barra negativa. O que você tinha aqui, né? Você tinha aqui uma resistência, né? O preço já veio abrir, né, pouca coisa acima dessa resistência. O que o preço faz, né? Ele faz uma, duas pernas de baixa, né? Ele quase toca a MM20, né? Ele não tocou, né? Seria uma M2B aqui, né? Duas pernas, né? E uma boa movimentação aqui até a M20, tá? E aí saindo aqui, né? Como um PC, né? De compra, né? Ou uma M2B, tá? Aqui foi o melhor trade do dia, né, pessoal? Stop de 146 pontos, tá? Mesmo para M5. E pagou, né, cerca de 541, tá? Então, é a melhor movimentação do dia, né? Se você quisesse, você também podia puxar isso daqui, né? Pensar nessa movimentação como uma, duas, três pernas, né? Também, tá? Lendo isso daqui, né, em termos de puxadas, né, pessoal? Já que aqui, né, como a gente falou, aqui a gente tem, né, uma grande barra, né, fazendo isso daqui. Então você tem, né, uma, né, duas, tá? Ele corrige de novo, né, como corrigiu aqui, certo? E três puxadas, né? Então você, aqui próximo, né, da leitura, né, você tem uma possibilidade de ler isso daqui, né, como três puxadas, tá bom? Beleza? Então, máxima do dia, né, depois você não vê mais estrutura de alta, né? Então é sempre interessante você estar observando essa ideia de estrutura, né? O preço não volta nem perto mais dessa movimentação aqui, tá? A máxima do dia, depois uma máxima mais baixa, outra máxima mais baixa, né? E aí ele começou também a renovar o que, pessoal? Mínimas, tá? Então aqui a estrutura, né, mudou, certo? A partir dessa movimentação aqui você consegue ver, né, quando o preço veio abaixo de barras e não vem mais acima de barras, né, ali, você começa a pensar, né, que essa movimentação aqui ela pode, né, gerar mais uma movimentação de baixa, tá, do que uma movimentação de alta, beleza? O que você tem aqui, pessoal, na mínima do dia? Tá? Você tem uma wedge, certo? Você tem aqui uma boa wedge em cima de uma região de volume, né? Onde já havia servido como suporte aqui, inclusive anteriormente. Né? Então você tem aqui uma confluência de informações, tá? E acabou servindo, né, como a mínima do dia. E aqui a estrutura também muda, né? Cadê a mínima mais baixa, né, pessoal? O preço veio aqui, ó. Não veio fazer mínima mais baixa, mínima mais alta, mínima mais alta, mínima mais alta, tá? Então, aqui, né, a movimentação do preço, ó, muda para essa estrutura de alta. Movimentação difícil, feia, né? Não é uma movimentação limpa, né? Uma movimentação que nos paga mais rápido, mas é uma movimentação de alta, tá? Se você entra, né, pensando em pegar essa wedge, consegue fazer uma parcial ali, por exemplo, no MM20, né, tá? Por time frame menor, tá? 170 pontos, né? Você sai com metade da mão, você fica com mais 170 pontos abaixo ali, tá, de onde você entrou, né? E aí dá para você deixar, né, rolar enquanto a estrutura, né, for a seu favor, né? Tá? Não estava renovando o mínimo, né? Estava tranquilo, né? É a movimentação natural do preço. Essa não é a melhor delas, né? Mas é a movimentação natural do preço. Aqui nos 5 minutos só veio da compra aqui, né? No 1 minuto já tinha dado compra por aqui, né? Mas aqui nos 5 minutos a primeira compra estava aqui, né? E aí você tinha esse stop, né, e pagou, né, um pouco mais do que 1 para 1, certo?
não renova a máxima prévia, né, que estava bem ali na tua cara, tá? Então, se o preço renova a máxima, né, mantém essa estrutura, bem tranquilo, né, para esticar essa movimentação, beleza? Mas ele não fez isso, né? Aqui tem uma movimentação interessante, né, pessoal? Não renovou a máxima, certo? O preço encontrou um ponto de parada, recuou, ele volta para testar essa movimentação, e aí você começa a observar a rejeição a essa movimentação. Então aqui você tem um topo duplo, né? Mais perto aqui durante essa movimentação de lateralidade, né, e gerou uma movimentaçãozinha contrária, né? Sempre que você vê estrutura, né, às vezes você pode trabalhar time frames menores para buscar uma entrada ali um pouco mais cedo, né? Já a favor da tendência do time frame menor, né, pessoal? Não para entrar por entrar, né? Você precisa ver a estrutura, ver o contexto, né? Aqui de novo, né, o micro topo duplo aqui, né? Tá mais próximo, né? E acabou gerando, né, a resposta, né, que a gente espera da ideia de topo duplo. Por isso aquela ideia, né, de você ficar atento, tá, aquela movimentação do diário, certo? Por quê? Porque topo duplo, fundo duplo, né, às vezes pode gerar uma realização de lucro, né? E se você está em time frame menor e você não se ligou que às vezes o preço está ali já no topo duplo, né, e está pensando em comprar por lá, isso pode ser bem arriscado, tá? Então, amanhã, né, se o preço abre em gap de alta aqui nos 5 minutos, ele já abriria em Fab 4 de compra, né, de novo. Então, um gapzinho não tão alto, né, pode gerar um retorno às médias, tá? Assim como gerou hoje, né, assim como gerou naquele outro dia, aqui, ó, aqui, né, você vê o preço abrir em gap de alta, né, ele faz um retorno às médias, tá? E vai para uma movimentação de alta, tá? Então é sempre interessante você observar a primeira barra do dia, né, porque às vezes ela te diz muita coisa. Se a primeira barra, né, tivesse sido rompida, né, provavelmente a gente ia já experimentar, mesmo longe das médias, né, uma movimentação mais aceleradinha de alta. Pelo menos para vir já fazer esse teste aqui, tá, da wedge ou fechar o gap, né? Mas a primeira barra acabou sendo de baixa, né? Então ele promoveu ali primeiro um retorno às médias, né, com duas pernas, e depois, né, a movimentação. Então essa é a ideia, né, de você ter as médias como parâmetro, né? Você entender que o preço não costuma se deslocar muito, né, afastado dela, beleza? Então aqui é uma movimentação de lateralidade complexa, né, pessoal, tá? Teve algumas puxadas também que você podia ter contado antes, né? Você teve aqui, ó, uma, né, duas, três, né, e gerou um movimento pequeno aqui, mas também gerou um movimento de duas pernas, né, uma, duas, tá? E aí aqui, depois, né, aquela um pouco maior, né, que foi até marcada ali pelo M60, né, eu coloquei lá no Instagram. E aí você também teve, né, aqui ainda uma, né, e duas pernas, tá? Só que aqui um pouco mais prolongadas, tá, dessa movimentação. Beleza, pessoal? Então, vamos conversar rapidinho aqui sobre o dólar, né? Acho que eu acabei me alongando demais aqui falando sobre o índice. O dólar, pessoal, também, né, ainda sem uma movimentação muito clara, né, definida, tá nessa região de fundo aqui, andando de maneira lateral, tá? Andando de maneira lateral, a gente sempre fica com aquela ideia, né, de que a gente pode estar enfrentando uma acumulação, tá? E essa acumulação, né, ela pode gerar um rompimento, tá? Tanto para cima quanto para baixo. A estrutura aqui é de alta, né, pessoal, tá? A estrutura da movimentação, tá? Não a estrutura de relação ao preço, tá? Por que estrutura de relação ao preço, né? Porque aqui a gente tem, né, como a gente já falou, né, a gente tem uma wedge, certo? Essa wedge, ela ainda está gerando, né, ou ainda tem a possibilidade, inclusive, de gerar, né, ainda um fundo duplo com essa mínima aqui, né, onde a gente viu uma forte pressão compradora, né, e no dia seguinte uma boa barra de alta até, mas logo em seguida foi revertida, né, tá? Então a gente ainda tem uma possibilidade do preço, né, vir fazer esse teste dessa mínima aqui, certo? Tá? Então seria uma wedge com fundo duplo, né? E aí o rompimento dessa máxima aqui, né, geraria uma expressão, né, de possibilidade de alta, né, um pouco mais clara. Por enquanto, pessoal, olhando aqui o diário, tá mais fácil ainda essa movimentação descer, tá, do que subir. O que gera problema, né, de movimentações assim é que você tem visto que nessa região aqui tem entrado pressão compradora, né, mas o preço está mais fácil de descer do que subir. Por quê? Porque ele está abaixo das médias. Então você está aqui agora entre a ideia, né, de um fundo duplo, né, mas
dentro de uma tendência de baixa, né? O preço está abaixo das médias, as médias estão alinhadas, estão direcionais. Então ainda é mais fácil o preço descer do que subir, mas é uma região que entra realização de lucro e entra pressão compradora, tá? Que é o que a gente tem assistido aqui, né? O preço chega próximo dessas regiões aqui, ó, tá? E a partir daqui, né, ele tem algumas reações, tá? Ele fechou aqui perto, voltou a subir, né? Ele chegou aqui, ele voltou a subir, fechou, veio aqui próximo, voltou a subir, veio aqui próximo, voltou a subir, né? Então você consegue entender, né, que tem pressão aqui. Hoje renovou máxima, né? Se a gente pensar aqui no diário, tá? E não renovou mínimo. Então, os dois estão fazendo uma movimentação similar, né? Só que estão em posições bem diferentes, né? No diário, o índice está em tendência de alta, né? E o dólar em tendência de baixa. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no M60, tá? Para a gente ver essa lateralidade feia que está aqui. Aqui, pessoal, no M60 você vê, né, uma clara sobreposição de barras, certo? E hoje, né, essa primeira barra foi uma barra bem impressionante, né? Ela foi uma barra que sozinha, ó, ela tem praticamente a extremidade do dia, ó, 50 pontos, tá? Uma barra que de uma ponta a outra ela tem 50 pontos. Aqui nos 60 minutos a gente também ainda está na movimentação de baixa, né? Vale o que a gente pegar essa movimentação e trazer, tá, para pensar aqui na extremidade, já que ele passou 61.8 dessa perna menor, né, pessoal? Aqui a gente tem esse gap aqui que continua aberto nessa movimentação. E a gente está ainda, né, nessa possibilidade aqui desse canalzinho de alta, né, pessoal? E um canal de alta, né, em um time frame maior, como esse aqui que você está olhando, não passa de quê, pessoal? Não passa de uma bandeira de baixa, tá? Essa movimentaçãozinha aqui, ó, ela tendo o seu rompimento, ela é uma bandeira de baixa, né? E essa linha vermelha aqui é a ideia do fundo duplo lá do diário, né? Que é aquela mínima mais baixa, tá? O AL, né, ele nos diz que toda bandeira, né? Todo canal, na verdade, né? Todo canal de alta, né? Ele é uma bandeira de baixa em um time frame maior, né? E todo canal de baixa, né? Ele é, né, uma bandeira, tá, de alta de um time frame maior, tá? Então, a gente sempre fica atento nessas movimentações, nessas ideias que são trazidas. Para quê? É para a gente não pensar só em um movimento, né? Pensar, olha, essa movimentação ela só pode subir, né? Porque isso daqui é um canal de alta. Só que se você olha um pouquinho para trás, né, o que você vê de pressão, né? Você vê uma forte pressão de baixa. E aí você vê, né, o canal de alta, beleza, pessoal? Então, atenção, né? Não ocorreu o rompimento, né, ainda dessa movimentação, o preço até veio abaixo, tá? Rompimento, pessoal, a gente entra de novo, né, sempre na ideia do Brooks, né? Na hora que a gente tiver uma barra que tenha a sua máxima sem tocar nessa região, né, com o espaço, né, com o gap aberto nessa região, aí a gente fala que a gente tem um rompimento, tá? Então, a partir do momento que a gente tiver uma barra dessa, né, aí a gente começa a pensar que a gente pode ter, né, algumas barras, né, mais fortes, né, de baixa, tá aí confirmando, né, que isso daqui realmente seria uma bandeira de baixa. Pensando em retração, né, de FIBO, veio até o 38.2, tá? Essa movimentação aqui, certo? Por enquanto, isso nos diz, né, que os vendidos ainda estão bem presentes, né, dentro dessa movimentação, tá? E que essa movimentação de baixa ela pode ser mais forte, né? 50% é uma retração que às vezes gera melhor movimentação, né? Uma movimentação mais difícil, né, de baixa, tá? E 61.8, né, quando ele sobe tanto assim, né? Aí a descida fica um pouco mais tortuosa, né? Porque aí você já vê uma boa perna de alta, né? Então, em relação à perna de subida, né, fica um pouco mais difícil descer também, tá? Então, atenção, né, a isso aqui, ao rompimento, né, uma possibilidade. É sempre uma possibilidade, né, pessoal? Caso abra num gap de alta, tá, o dólar, né, abrindo num gap de alta, a gente tem as médias extremamente flats, né, tá? Você consegue ver, né, essa ideia de lateralidade. Então, se o preço abre aqui num gap de alta, você tem a MM50, a princípio, 38.2 também, que é uma resistência, né, já que o preço está vindo abaixo dele, né, tá?
e se rompe, né? A gente tem visto, né, que esse canalzinho aqui que a gente ligou desses pontos aqui, né, tem atuado bem, né, tá? Ele veio, né, dessa ligação aqui, né, aqui é o ponto de intersecção, tá? A gente não mudou isso daqui, tá, pessoal? Tá desde o começo. Eu não vejo necessidade de você ficar trocando o canal, né? Ah, ele rompeu o canal, ele veio abaixo do canal. Ele precisa de mais uma barra, né, pessoal, para a gente ver algo acontecer, né? As coisas não acontecem só com uma barra, né? Igual essa barra aqui hoje, né? Ela foi completamente frustrada, né? Se você entrou, por exemplo, pensando em pegar uma continuidade gigantesca, né? Você foi completamente frustrado, né? Só manteve a lateralidade, tá? Pura sobreposição de barras, né? Continuou a mais pura sobreposição de barras, beleza? Então, aqui pelo M60, né, quando você vê, é interessante você observar quando o preço vier acima de barras ou quando o preço vem abaixo de barras, né? Já que novas máximas tendem a falhar, novas mínimas tendem a falhar e o preço fica nessa dança, né? Só que é possível trabalhar em time frames menores, tá? Beleza? Então, um gap de baixa, né, aqui, e deixando um gap aberto, né, nos daria a possibilidade, né, do preço vir testar essa mínima, né, e caso ele consiga romper, tá? Também pode gerar um movimento de reversão, lá, é um fundo duplo, né, é uma figura gráfica, a gente sabe que funciona. Depois, né, a mínima lá do diário, né. Abrindo num gap de alta, né, ele tem o 38.2, a MM50 e depois, né, o topo aqui do canal, beleza? Então, atenção a isso daqui, né, a gente pode aqui até reformular, né, algumas linhas, né, porque aí você pode pegar essa máxima com essa máxima, né, e aqui você já teve, né, o reflexo até mesmo de uma wedge, tá? Se você liga dessa maneira aqui também, daria para você pensar em, tá, 3 puxadas, né, de movimentação, né, tá? Isso aqui também te daria uma wedge, né? Em lateralidades, né, wedges funcionam muito bem, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, cuidado, né? Gap de alta ainda é uma movimentação de baixa, né? Bonita ainda, né? No diário também, né? Para não esquecer, né, dos time frames maiores também e pensar, né, que você vai ter uma movimentação sem fim, né, ainda de alta, né? Vai ter um trend from the open, né? Contra toda uma tendência de baixa, né? Dos time frames maiores, né? É mais difícil de ocorrer, né? Não que não ocorra, né? Mas é um pouco mais difícil, tá? A abertura, pessoal, foi em gap de baixo, certo? A partir dessa terceira barra aqui, ó, uma, duas, três, você já começa a ligar o start. O preço, pessoal, não vem abaixo das mínimas anteriores, certo? Os fechamentos estão acima das máximas anteriores, certo? Isso daqui é a ideia do canal estreito ou a ideia de um rompimento, né? É quando o preço ele só se desloca numa única direção, né? Você não vê o preço voltar para dizer oi, tá? Então você começa a ligar o start, peraí, isso aqui tá forte. Outro ponto, né? Aqui ficou um gap aberto com a quarta barra, tá? A pressão aqui ela não está me dando espaço para eu pensar em vender, né? O preço abriu no gap de baixa, né? Mas ele não está me dando condições para eu pensar em venda. O que eu gostaria de ver para eu pensar em vendas? Eu gostaria de ver grandes pavios aqui, né? Por exemplo, ao teste da 200, ao teste da 20, ao teste da 50, né? Eu queria ver, né? Deixa eu ver uma barra aqui assim, algo como isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa barra aqui que ela está escondida, né? Bem em cima desse plot de venda? É isso aqui que você gostaria de ver, né? Por exemplo, quando o preço chegasse na 200, chegasse na 20, né? Você gostaria de ver pressão contrária. Mas não foi isso que aconteceu no dia de hoje, né? No dia de hoje, né, a gente vê essa movimentação aqui, tá? Dando um baile, né? Tá? Nos vendidos, toda essa movimentação de alta. Isso aqui, pessoal, com gaps abertos, né? A movimentação com gaps abertos, tá? Isso aqui subiu, né, em um canal estreito de alta. Primeiro pullback, né? Primeiro momento que o preço veio abaixo de barras, né, que seria uma falha de L1, né, aqui, tá? Aqui, ó, certo? Você tem uma falha de L1, o preço tenta vir abaixo de barras, já reverte e continua a movimentação, tá? Pressão compradora de um dos lados só, né, aqui exercendo, mera realização de lucro, o preço continua na movimentação de alta, tá? Veio abaixo de barras, né, uma vez, veio abaixo de barras uma segunda vez, a movimentação é revertida, né, e aqui, né, você tem continuidade ainda, né, do canal estreito, tá?
ele só aumentou, né, um pouco mais a correção, mas a correção ainda está curta e rasa, tá? Que é uma das características do canal estreito de alta, tá? Forte pressão, né? Aí chega naquela região de wedge, né? Se você quiser, né, contar pernas, né, aquela contagem simples, né, que é a contagem sem ser por ponto de inflexão, né? Essa primeira perna, ela termina quando o preço veio abaixo de barras, certo? A segunda perna, ela termina quando o preço vem abaixo de barras, certo? E a terceira perna, ela termina quando o preço vem abaixo de barras, tá? Então você tem aqui 3 puxadas, tá? Dentro da contagem de pernas, dentro da teoria que o Al nos ensina, tá bom? E aí você vê o que depois, pessoal? Tá? Você vê um micro topo duplo, né? Só uma barra entre elas, mas o preço volta, testa exatamente a região, tá? Depois uma máxima mais baixa, né? E aí, né, começa, né, a gerar uma movimentação de pullback mais profunda, né? Porque até então, contra essa forte pressão aqui, né, se você só esquece dos time frames maiores e pensa só nisso daqui, você vai pensar só, né, na possibilidade do canal estreito. E se você está olhando só os 5 minutos, você só está vendo a possibilidade do canal estreito, tá? Lá nos 60 minutos no diário você sabe que as coisas estavam mais difíceis, né? Aqui o preço estava chegando na MM9, né? Estava ali se aproximando da MM9 do diário, tá? E ali nos 60 minutos, né? Você via que ele estava ali próximo da região do 38.2, né? Que era o primeiro nível de retração, tá? Aqui, certo? E você tinha, né, uma, duas, né, 3 puxadas de alta também, tá? 3 puxadas de alta com topo duplo, então você tinha uma região de wedge com topo duplo, né? E fez, né, algo mais impressionante, né, que é devolver praticamente toda, né, essa perna aqui de alta, né? Tá? Devolveu os 50 pontos praticamente de subida, né? Fez só um pequeno pullback aqui, ó, tá? Volta a corrigir, tá? Correção curta também rasa, né? Comparada com essa perna aqui, ó, certo? Você tem essa perna agora de baixa. Quando o preço volta a subir, né? Você começa a pensar no preço como pullback, 38.2 não chegou nem nos 50%, nova barra de ignição, né? Teve gatilho de venda aqui, né? Tá? O stop era salgadinho, né? 13 pontos, mas chegou a pagar 22, né? E aqui na subida, né? Gatilho de compra teve aqui, tá? Chegou a pagar 31 pontos, né? Aqui tinha um stop bem difícil, né, pessoal? Você tinha que apostar mesmo realmente no canal estreito, tá? A favor da pressão, mas não tinha assim um bom ponto de stop para você colocar por aqui. Então, se você entra aqui, um stop técnico, né, seria abaixo dessa movimentação, né, que é o stop que o Al falaria para você usar, certo? Depois, né, lateralidade, né, pessoal? E em lateralidade, né, é sempre interessante você trabalhar figuras gráficas, né, que seria o que você tem aqui de novo, né? Você tem uma puxada, uma correção, uma segunda puxada, correção, uma terceira puxada, né? Que é quase uma região de topo triplo, né? Aqui você pode ver um topo duplo, né? Exato, né? Esse aqui, assim como ele faz um topo duplo com essa região, tá? Dessa aqui com essa, né? Então, você tem aqui algumas movimentações. E aí você começa a observar a estrutura, né? Opa, deu topo duplo, vai renovar a máxima? Se renovar a máxima, beleza, continua a tendência de alta. Não renovou? Começou a falhar, né? Opa, então tem topo duplo, né? Tendo o resultado esperado, né? Que está gerando uma movimentação de baixo, está vindo abaixo de barras, né? Então, o preço pode se deslocar mais um pouco para baixo, tá? Aqui, pessoal, um fundo duplo. Um fundo duplo em cima, tá? De 2 suportes. Um suporte por volume, certo? Que está aqui, né? Plotado para gente aqui. Essa outra região aqui também, né? Ela teve a reversão em cima dessa região aqui de volume, né? Tá? Aqui, né, teve outra região de volume, o preço chega nessa região, volta, chega nessa região, volta, tá? Então aqui eu tenho um fundo duplo em cima dessa região de volume, em cima da região da VWAP do dia anterior, né, que também pode servir como suporte, né, principalmente em lateralidades. Então, fundo duplo, né, teve, né, o resultado, né, que a gente espera, né, de uma figura gráfica, tá? Como essa, tá? Rompe máxima, né, tá? Então, uma movimentação interessante. E aí, né, esses topo duplos, né? Então é interessante você observar essas movimentações ao meio, tá, de lateralidades, né, quando elas acontecem, tá bom?
Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje, né, amanhã, no dólar, né? Por isso daqui, pessoal, você vê pura lateralidade, né? Você só vê que essa lateralidade ela se estreitou, tá? Né? Então a gente está entrando no modo rompimento aqui, tá? Então cuidado, né? Porque o modo rompimento às vezes acelera bem a movimentação, tá? E pela forma, né, que está posta essa movimentação, né, com o preço bem ao meio, isso aqui pode romper, né, tanto para cima, tá, quanto para baixo, tá? Então lembrem ali do M60, lembrem que às vezes primeiros rompimentos, né, tendem a falhar aqui nessas regiões de extremidade, tá? Então, cuidado, né, com movimentações ainda, porque a gente tem percebido que quando o preço tenta cair, entra pressão compradora, entra realização de lucro, né, e ele acaba encontrando uma movimentação de alta, tá? E também não está encontrando boas forças para subir, né, pessoal? Vide essa barra aqui, que foi aquela barra gigantesca do M60, né, que acabou sendo devolvida, né, na hora seguinte. Beleza, pessoal? Então, se gostou, curta, compartilha, né? O que você acha aí da leitura para amanhã, né? O que você tem de ideia? Bons trades amanhã, beleza? Valeu, pessoal. Abraço, até mais. Tchau, tchau.